Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Comunidade da Restauração e de toda a Igreja do Senhor Jesus espalhada por esse Brasil, e não só no Brasil, mas em todas as nações. Quero juntamente com você orarmos neste momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele é. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, te agradecemos por tudo que Tu és, Senhor. Tu és o Deus soberano, o Deus que opera sinais e maravilha no meio do seu povo. Senhor, nesta noite, nós entramos na Tua presença para nos rendermos a Ti. Receba o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Senhor. Que suba, Senhor, para Ti, Pai, como um cheiro suave e agradável. Recebe, Senhor, os nossos corações, porque a Tua palavra diz que tudo é para Ti, Senhor. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória. O saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia! A Ele a glória, a Ele todo louvor. Amém, queridos? Neste momento eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em João 3,16. João 3,16, muitos de nós cristãos aí, praticamente, todos, quando iniciou o seu cristianismo, entregou a sua vida ao Senhor Jesus, aprendeu sobre esse versículo de João 3,16, que fala sobre o amor, o que Deus fez por mim e por você. Eu quero te convidar a ler neste momento
Olha o que diz aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Se vocês que se lembram, né, a semana passada nós trouxemos uma ministração que falava sobre que o inferno é real. Falamos ali da experiência que Deus contou uma história ali para aquelas pessoas, os mestres, né, os fariseus, os hipócritas. E Jesus ali deu um exemplo, contou uma história sobre o rico e o mendigo Lázaro. E ali ele explica a questão do inferno. E nesta noite, queridos, eu quero complementar, porque aqui fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não venha a ter uma vida no inferno. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna ao lado de Deus o Pai, ao lado de Deus o Filho e o Espírito Santo de Deus. O Senhor aqui fala que ele enviou o seu único Filho por amor a nós. Por amor a nós. Nós, como pecadores, totalmente fora da presença dele, mas ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos crer no seu Filho e ali nós tivéssemos então a vida eterna ao lado dele. Como eu disse na semana passada, Deus não criou o inferno para o ser humano, mas sim para o diabo e todos os seus anjos caídos. Queridos, mas infelizmente, aqui, como o Senhor começa a declarar que ele enviou o seu único filho por amor a nós, mas que nós precisamos crer nele. Para quê? Para que nós não venhamos perecer no inferno, mas que nós tenhamos a vida eterna. Aí ele diz, porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenação, para que condenasse as pessoas. Pelo contrário, ele enviou para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos, a salvação não vem através de placa de igreja. A salvação não vem pelo nome de um pastor, pelo nome de uma igreja, pela uma doutrina. Não, a salvação é no nome de Jesus. Se todo aquele que nele crê será salvo. Nós precisamos crer em Cristo Jesus, porque quando nós crermos em Jesus, nós vamos deixar o pecado, nós vamos deixar as coisas do mundo, nós vamos deixar aquelas coisas contaminadas que nós vivemos muitas vezes praticando de lado. É simples assim. Eu não preciso de uma doutrina. Eu não preciso de coisas humanas, eu preciso de Jesus, porque quando verdadeiramente Jesus estiver em meu coração, o apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo disso. Ele deixou lá escrito para nós que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo ele entendeu isso, ele vivia Cristo. Ele morreu para o seu eu, ele morreu para as suas coisas deste mundo, para os prazeres deste mundo, queridos. Então nós precisamos entender que se nós cremos em Jesus, nós seremos salvos, porque nós vamos caminhar segundo a palavra de Deus, segundo a sua verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! E aqui diz no verso 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tem muitas pessoas que, como eu disse a semana passada, eu não creio em inferno. Até crê no céu, mas no inferno não. Ou outros nem no céu, nem no inferno, não creem em nada. A palavra de Deus diz que nós precisamos crer em Jesus, o seu Filho.
Porque quando nós cremos nele, nós verdadeiramente estaremos nele, queridos. Nós vamos obedecer a sua palavra. Nós vamos caminhar com ele. E toda a condenação já está lançada fora. Romanos 8 declarará, né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que até estão em muitas igrejas congregando, mas muitas delas não estão em Cristo Jesus. Estão fazendo a sua própria vontade. Tem pessoas que, até mesmo quando estão ouvindo ali uma palavra, uma pregação, e às vezes de exortação, aquela pessoa não recebe aquela palavra. Ela muitas vezes até critica uma palavra dura, mas é a palavra de Deus. E muitas pessoas se sentem mimimi, dodói, porque elas vivem no pecado e não querem se reconciliar com Deus, não querem viver em santidade, vivem de qualquer maneira. E quando nós cremos em Jesus, quando nós estamos nele, nós não vivemos no pecado, nós não vivemos na questão deste mundo, queridos. Porque este mundo vai passar, a nossa pátria não é este mundo, é os céus. Nós precisamos viver segundo a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, que aqui diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ter a vida eterna. Mas para isso eu preciso crer em Cristo Jesus. Eu preciso viver Cristo. Ele precisa viver em mim. Não meu eu, mas Cristo precisa viver em mim. Cristo precisa viver em você, meu irmão, minha irmã. Está na hora de nós mudarmos. O amor de Deus é grande. Deus é amor. E Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele olhou para nós e viu que a maneira de salvar a humanidade era entregar o seu único filho. Único filho. E nós vemos na palavra de Deus também, quando Jesus estava ali, no monte, buscando ao Senhor um momento de angústia, de dor, que ele sabia que já estava chegando o seu momento. Ele fala para o Pai, Pai, afasta de mim este cálice. Mas ele completa, mas que não seja segundo a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ele sabia o momento difícil que ele iria passar. Ele sabia o momento de dor, de angústia. E ele fala, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E nós, queridos, precisamos pegar esse exemplo do nosso Senhor Jesus. Falarmos para o Deus nosso Pai, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Eu quero dessa maneira, mas a tua maneira é melhor que a minha, Pai. Então que seja feita a tua vontade e não a minha. Que possamos verdadeiramente, queridos, caminhar segundo a vontade do Pai. Estarmos nele, porque para estar nele precisa verdadeiramente fazer a vontade do Pai. Obedecer os seus mandamentos, viver Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, queridos? Esta é a mensagem que eu quero que você, nesta noite, guarde em seu coração, que Deus te amou e te ama. Ele deu o seu único filho por você, mas você precisa agora crer nesta promessa de salvação, da vida eterna. Agarrar com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Porque verdadeiramente o Senhor Jesus não veio para condenar, mas para salvar o que já estava perdido. Creia nisso, meus irmãos. Receba no teu espírito e viva a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você agora. Fortaleça no Senhor
Ele te ama, Ele te capacita, Ele te fortalece, é Ele que derrama paz, é Ele que derrama alegria, a alegria do Senhor, a nossa força é. Em nome de Jesus. Não há problema que Ele não possa solucionar para mim e para você. Em nome de Jesus. Pai, no poder que é no nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, intercedendo por essas vidas que estão nos assistindo neste momento. Senhor, Tu és o Deus soberano, Tu és amor. O Senhor enviou o Seu único Filho por mim e por todas estas vidas, por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que nós possamos crer em Cristo Jesus dia após dia, que nós possamos viver a Tua palavra dia após dia e declarar como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, nos ajude a caminhar segundo a Tua palavra. Opera em nós segundo o Teu querer. Faz uma obra tremenda sobre estas vidas, sobre estas famílias que estão nos assistindo, Pai. Em nome de Jesus, muda a história dessas vidas, ó Pai. O Senhor tem uma linda história para elas, ó Pai. Em nome de Jesus, faz um milagre, Pai. Nesta família que está nos assistindo nesta noite, é o que eu te peço agora, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, meus queridos? Receba esta palavra no seu coração. Amém? Nós estamos ainda, com essa questão da pandemia, de uma liminar que está aí tramitando aqui em Campinas por um juiz, e ali determina que as igrejas estejam fechadas. Então nós estamos também aguardando, e como a pastora mesmo colocou semana passada, nós estamos em transição de mudança da igreja, já mudamos para outro local, estamos ali reformando, mas estamos aqui às quartas e domingo transmitindo a palavra para o seu coração. E assim que tudo for acertado, a liminar, se realmente for revogada essa liminar para as igrejas abrirem como estava anteriormente, nós estaremos avisando vocês. Mas, enquanto isso, estamos transmitindo a palavra de Deus a vocês aí nos seus lares, em nome de Jesus. Receba esta palavra, amém? Estaremos aí no próximo domingo trazendo uma palavra de fé, de bênção para a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Estamos aí com muita saudade de todos vocês, mas estamos orando dia após dia pela sua vida, pela sua casa, sua família, porque são bênção do Senhor. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.